Tudo bem, pessoal? Esse vídeo é para falar sobre uma maneira bem prática de investir em empresas internacionais, os chamados BDRs. O acrônimo BDR significa Brazilian Depositary Receipt. O que acontece quando você investe num BDR? Quando você investe num BDR, você está comprando certificados emitidos por empresas internacionais aqui no Brasil. Por exemplo, você vai ter um certificado dizendo que você comprou ações de uma empresa internacional. Isso são os BDRs. Quais os tipos de BDRs que existem? Existem dois tipos de BDRs: os BDRs patrocinados e os BDRs não patrocinados. Os BDRs funcionam dessa maneira. Imagina que a Disney resolveu expor um pouco das ações delas no mercado financeiro do Brasil, na nossa B3. Ela bota uma parcela de ações para vender aqui na B3, só que ela vai botar como BDR, porque vai estar na B3 essas ações. Então você vai comprar esses BDRs e automaticamente vai estar comprando uma parcela das ações da Disney. Isso se chama BDR patrocinado, quando a própria empresa internacional lista seus BDRs na nossa bolsa de valores. Existem os BDRs não patrocinados. Os BDRs não patrocinados funcionam dessa forma. Digamos que um banco vai lá e compra uma parcela de ações de uma empresa. Ele pega depois essas ações que ele é detentor, lá fora, no caso no mercado internacional, e coloca para vender na nossa B3. Claro, isso ele vai ganhar, ele vai acabar ganhando com a valorização dessas ações a longo prazo. Isso significa que esse BDR que está sendo listado em bolsa é um BDR não patrocinado, porque é alguém que é detentor dessas ações fora do Brasil está pondo elas para vender na nossa B3. Tá, como é que eu vou saber quando os BDRs são patrocinados e não patrocinados? Fora isso que eu lhe falei, essas informações, no código do BDR, por exemplo, DISB, se tu tiver lá DISB 32, DISB 33, esses números significam que se trata de BDRs não patrocinados. Por exemplo, se tiver DISB 34 e DISB 35, significa que esses BDRs são BDRs patrocinados. Essa é a diferença. O número que vai ser acrescido ao ticker desse BDR. É por esses números que você se baseia para saber se um BDR é patrocinado ou não patrocinado. Quais são os custos envolvidos num BDR? Os custos que você pode ter com o BDR é o ágio e o deságio, ou seja, a diferença entre o preço e a compra, entre a compra e a venda, me desculpe. Outro custo que você pode ter é o custo de spread. O custo de spread está muito relacionado à liquidez. Mas hoje em dia a liquidez de um BDR até não é um grande problema. Porque no mercado brasileiro existem muitos market makers. Market makers são aquelas pessoas que estão na ponta de quem compra e de quem vende, para dar liquidez para o mercado. É como se fosse os day trader. Day trader ele acaba dando liquidez para a bolsa de valores porque eles pessoas que estão comprando e vendendo todo dia. Então a gente consegue ter liquidez. Esses ativos são bastante negociados. O outro custo envolvido que pode acontecer, mas isso depende de uma instituição para outra, é você ser taxado. Pode acabar, às vezes, você ser taxado nos dividendos. Você pode ser taxado nos dividendos entre 3% e 5%. Mas isso depende da instituição. Às vezes você não será taxado.
Agora, já que eu falei um pouco sobre BDRs, como é que funciona e tudo mais, que é um ativo bastante interessante para quem tem baixo poder aquisitivo e também para quem tem bastante poder aquisitivo, porque é menos burocrático. Você vai estar comprando uma parcela de uma empresa lá dos Estados Unidos, daqui do Brasil, por meio do seu home broker. Mas eu vou dar um pouco de ênfase nas outras duas formas que existem também de comprar BDRs. Comprar ações de empresas internacionais, me desculpe. Você pode comprar por meio de offshore, mas geralmente offshore, quem usa offshore é pessoas de alto poder aquisitivo, porque offshore significa abrir uma empresa nos Estados Unidos. Muitas pessoas com um patrimônio bastante relevante acabam abrindo empresa nos Estados Unidos. Uma porque a tributação lá nos Estados Unidos é diferente, as leis são diferentes, a burocracia é diferente. Então, às vezes, é mais fácil o cara abrir uma empresa nos Estados Unidos, se tu tem um portfólio muito grande. Outra para se proteger também do nosso câmbio, da nossa moeda, da nossa economia. Então, quem tem muito dinheiro e, por exemplo, é dono de empresas, opta por abrir offshore. Mas é o jeito mais custoso de se expor ao mercado financeiro americano. E tem como você se expor para o mercado americano também por meio de corretoras. Existem corretoras que você consegue investir diretamente no S&P 500, diretamente nos Estados Unidos, comprar direto as ações no S&P 500. Por exemplo, a Avenue. A Avenue é uma corretora que você abre a conta lá, você deposita em reais, vai converter esses reais em dólar, claro, equivalente ao que o dólar está valendo no dia. Você pode converter esse real para dólar no mesmo dia ou pode converter no outro dia. Vai da sua preferência. Só que, claro, existe uma taxa, essa taxa de câmbio, né? A taxa PETAX, no caso, que é chamada. Essa transição de dólar para real. O benefício em ter investir diretamente por uma corretora que você vai se expor lá nos Estados Unidos é que você vai ter uma coisa que não existe no BDR. Eu estava esquecendo de falar. Uma diversificação enorme. Porque no mercado brasileiro, nem todas as empresas dos Estados Unidos têm para você comprar aqui na nossa B3 por meio de BDRs. Já você investindo por uma corretora como a Avenue, no caso, eu até tenho conta nessa corretora aí, mas tem que ter dinheiro para comprar ações estrangeiras, que é bastante caro. Você vai estar exposto a toda a bolsa de valores americana. Então, de longe, 10-0 para o mercado financeiro brasileiro. Existem aqui na nossa bolsa de valores, se não me engano, já tinha falado no outro vídeo, acho que são 500 e poucas empresas listadas na nossa bolsa de valores. Nos Estados Unidos são mais de 5 mil empresas. Então, tem para todos os gostos. Mas até o momento o que eu poderia falar era isso. As outras duas opções que tem foi essas que eu falei agora por último. Não me aprofundei nelas, mas são opções que também você pode usar para se expor ao mercado americano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu falei um pouco sobre BDRs, um pouco que eu entendo, né? Talvez tenha outros detalhes. Sempre existem outros detalhes bem mais importantes, que às vezes, no meu caso, eu não tenho tanto conhecimento assim sobre, mas o básico de como se investir num BDR, eu acabei lhe falando nesse vídeo. Se esse vídeo agregou valor de alguma forma, se você não sabia assim, tem como comprar uma ação da Disney, tem como comprar uma ação do Facebook por meio aqui diretamente do Brasil, por meio da nossa B3, e você veio a saber por esse vídeo, se inscreva no canal,
curta esse vídeo, ative o sininho, isso me ajuda muito. Deixe nos comentários aí sobre o que você gostaria de saber, que eu posso pegar e pesquisar e fazer um vídeo falando sobre esse assunto. E muito obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo. Eu vou deixar no link desse vídeo o link dessa corretora Avenue. Caso alguém tenha interesse em abrir conta nessa corretora para ver como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.